Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um caso fascinante aqui na América Latina, o Uruguai. É um país cuja jornada econômica parece um pêndulo, sabe? Sempre oscilando entre a imensa riqueza que vem da sua terra e uma ambição social quase europeia. É uma história cheia de altos e baixos, de crises profundas e, principalmente, de uma capacidade impressionante de se reinventar. Para a gente entender o Uruguai de verdade, é preciso sacar o paradoxo que está no coração do país. De um lado, você tem a terra, um mar de pasto, uma planície perfeita para a pecuária, uma verdadeira mina de ouro, ou melhor, de carne e couro. E do outro lado, a ambição, o sonho de construir uma sociedade justa, com proteções sociais que, muitas vezes, pareciam ir muito além do que a economia do campo poderia sustentar. É essa briga, essa tensão constante entre a terra e a ambição que realmente move a história uruguaia. E foi justamente dessa tensão toda que nasceu esse apelido tão famoso. Mas, peraí, como é que um país com uma economia tão dependente de commodities, com ciclos tão voláteis, conseguiu essa fama de estabilidade, de ser a Suíça da América? A resposta, como a gente vai ver, está na forma como eles construíram as instituições para mediar exatamente essa disputa. Então vamos voltar um pouco no tempo. Para entender de onde veio o dinheiro para bancar esse sonho todo, a gente precisa ir lá na raiz, numa economia que foi forjada por séculos e que dependia quase que exclusivamente de uma única coisa: a exploração das suas imensas pastagens. No comecinho de tudo, a economia era bem primitiva. A tal da vaqueria era na prática uma caçada gigante descontrolada ao gado selvagem que vivia solto por ali. O único produto que tinha valor e conectava aquela região com o resto do mundo era o couro. Esse couro ia direto para a Europa para virar correia de máquina, bota de soldado, enfim, para mover a Revolução Industrial. O mais impressionante é que a carne era simplesmente jogada fora, apodrecia no campo. E aqui a coisa começa a ficar muito interessante, porque cada pequena mudança na produção transformou a sociedade inteira. A passagem do couro para o tasajo, que é aquela carne seca e salgada, já criou a primeira indústria do país, que servia para alimentar a mão de obra escrava no Brasil e em Cuba. Mas a virada de chave mesmo, a grande revolução, foi a da lã, no final do século XIX. Pensa bem, ovelha não é gado selvagem. Precisa de cerca, de paz, de direito de propriedade bem definido. As ovelhas, de certa forma, forçaram a civilização do campo. As guerras civis intermináveis que o país tinha simplesmente se tornaram inviáveis. A paz, de repente, virou um excelente negócio. E foi em cima dessa nova riqueza, da lã e da carne, que uma figura-chave aparece: José Batlley e Ordóñez. Com o país pacificado, recebendo imigrantes europeus com ideias socialistas e anarquistas, Batlley encontrou o cenário perfeito para criar algo revolucionário. Um estado de bem-estar social décadas antes da própria Europa. Ele nacionalizou setores estratégicos como seguros e energia para que o lucro ficasse no Uruguai. Criou a jornada de 8 horas, pensão para idosos e investiu uma fortuna em educação pública, laica e gratuita. E o ponto central? A grana para bancar tudo isso vinha dos impostos sobre a exportação do campo. Era a materialização perfeita daquela tensão, a terra pagando pela ambição social. Mas tem um problema nesse modelo, não é? O que acontece quando o motor que financia toda essa estrutura começa a falhar? Pois é, a crise de 1929, as guerras mundiais, o mundo mudou, o modelo agroexportador entrou em crise e o Uruguai teve que se fechar. Foi o início de um período muito longo e muito doloroso de estagnação. A saída encontrada, como em boa parte da América Latina, foi a tal da EUSE. O nome é um pouco complicado, mas a ideia é simples. Vamos fechar o país com impostos altos para importados e produzir aqui dentro o que antes a gente comprava de fora. Durante as guerras, com o comércio global parado, isso até funcionou. Mas depois, sem competição, a indústria uruguaia ficou acomodada, sabe? Cara, ineficiente e só conseguia vender para o próprio mercado interno, que é bem pequeno. E tem essa frase de um pensador uruguaio, o Carlos Real de Azúa, que define essa época de forma genial. Ele dizia que o Uruguai vivia o impulso e seu freio. O impulso era a vontade da sociedade de manter e até ampliar os gastos sociais, o emprego público. Mas a economia era o freio. Ela simplesmente não crescia, estava estagnada. O resultado? Imagina todo mundo querendo um pedaço maior de um bolo que não aumenta de tamanho. É briga na certa, inflação galopante e um conflito social brutal. Nesse clima de caos total, que infelizmente abriu caminho para a ditadura militar, veio uma tentativa radical de domar a inflação. A tablita. Basicamente, o governo publicava uma tabela dizendo exatamente quanto o peso uruguaio ia se desvalorizar contra o dólar a cada dia. A teoria era que, com essa previsibilidade, as expectativas de inflação iam cair e os preços iam se estabilizar, tudo isso sem a necessidade de uma recessão muito forte. Bom, na teoria era uma beleza.
Na prática, foi um desastre monumental. A inflação real não caiu na velocidade da tablita e o Uruguai ficou absurdamente caro em dólar. Isso gerou uma bolha de consumo de importados e um endividamento em massa na moeda estrangeira. Quando a casa caiu, em 1982, o peso perdeu metade do seu valor em poucas semanas. Foi uma quebradeira geral de empresas e pessoas. E para a ditadura, foi o golpe final, que tirou a última gota de legitimidade que eles ainda tinham. A ditadura acabou, a democracia voltou, mas a economia estava em ruínas. Aos trancos e barrancos, o país foi se recuperando nos anos 90, e parecia que o pior tinha passado. Mal sabiam eles que uma nova tempestade, a mais devastadora de todas, estava se formando. Um evento que, por mais irônico que pareça, acabaria forjando a reputação do Uruguai para o século XXI. Foi uma sequência implacável de má sorte, um efeito dominó terrível. Primeiro, o Brasil desvalorizou o real, em 99, e os produtos uruguaios ficaram caros por aqui. Depois, um surto de febre aftosa paralisou a principal exportação deles, a carne. E aí, para completar, o colapso total da Argentina. E tem um detalhe, os bancos uruguaios sempre foram o cofre dos argentinos. Com o corralito lá, eles correram em massa para o Uruguai para sacar seus dólares. E esse número aqui dá a dimensão do pânico. Quase metade de todo o dinheiro depositado nos bancos foi sacado em apenas 6 meses. A corrida dos argentinos contagiou os próprios uruguaios, gerando um pavor coletivo de perder as economias de uma vida. O sistema financeiro inteiro ficou à beira do colapso. O país estava, na prática, quebrado. E é aqui que a gente vê um momento decisivo. Enquanto a Argentina dava o maior calote da história, o Uruguai tomou um caminho radicalmente diferente. E o mais impressionante, com o apoio de todo o espectro político, da esquerda à direita. Eles escolheram não dar o calote. Foram negociar uma troca voluntária da dívida, pedindo apenas mais prazo para pagar. Essa decisão de honrar os contratos, mesmo no pior momento possível, foi o que construiu a reputação de seriedade e força institucional que o Uruguai carrega até hoje. E como uma fênix, o Uruguai não apenas sobreviveu a essa crise, mas renasceu das cinzas muito mais forte, construindo uma economia mais diversa e resistente. Vamos dar uma olhada em como essa transformação aconteceu. A recuperação veio na esteira do superciclo de commodities. A demanda da China fez os preços da soja e da carne dispararem. E os governos progressistas que assumiram o poder a partir de 2005 souberam usar muito bem essa bonança. Eles investiram massivamente em programas sociais e o resultado é esse que a gente vê no gráfico. Uma queda dramática da pobreza que foi reduzida a 1/4 do que era em pouco mais de uma década. E o mais importante, a base da economia se transformou. A carne e a lã, que dominaram o país por 200 anos, agora dividem o palco com novos protagonistas. A produção de celulose, com investimentos bilionários de empresas estrangeiras, virou um dos principais, se não o principal produto de exportação do Uruguai. Mas se a celulose foi uma grande mudança, isso aqui é a verdadeira ruptura com o passado. Sabe aquele investimento histórico em educação lá do começo do século? Pois é, a conta chegou, de um jeito bom. Aproveitando essa mão de obra bem qualificada e com incentivos fiscais, o Uruguai se tornou um centro de tecnologia. Hoje é o maior exportador de software por pessoa da América Latina, criando empregos de alta qualidade que não dependem do preço da soja ou do clima. E essa tabela aqui resume a transformação de uma forma brutal. É o antes e o depois. Olhem os números. O PIB mais do que sextuplicou. A principal exportação mudou completamente. O principal parceiro comercial não são mais os vizinhos instáveis, é a China. E fundamental, o país recuperou o grau de investimento, que é o selo de confiança do mercado financeiro global. É, de fato, outro país em apenas 2 décadas. E assim, a odisseia uruguaia continua. O país provou uma resiliência incrível, mas os desafios agora são outros. Uma pobreza infantil que insiste em não cair, o dilema de se integrar mais com a China ou se fortalecer no Mercosul. A grande questão que fica no ar é se essa capacidade histórica de construir consensos, forjada nas piores crises, vai ser suficiente para navegar as águas tão complexas e diferentes do século XXI.